pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Estou voltando aqui, graças a Deus, né, com voz, para a glória de Deus. Eu fiquei um tempinho daqui, né, um pouquinho aqui sumida aqui, uma semana porque eu estava sem voz e outras, enfim, não passei muito bem. E eu vou aqui compartilhar aqui, dividir com vocês, até mesmo da fidelidade, né, e da bondade de Deus e do livramento de Deus, sim, que o Senhor me livrou aí da morte. Então, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esta mensagem em nome de Jesus, para poder edificar aí outras vidas. Se você quiser deixa aqui também o seu pedido de oração, que eu estarei aqui orando pela sua vida, amém? Eu quero deixar aqui um texto que eu falo que é o texto central da minha vida, desde o início da minha conversão, que eu levo isso, eu vou levar, até que Jesus venha aí me arrebatar, ou venha me levar, enfim. É minha base de fé, aonde eu me apego, aonde eu me apoio nessa palavra. E eu confio plenamente nessa palavra. Que está em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, como eu sempre digo aqui, homens fazem e nós fazemos muitas construções, nós fazemos muitos planos. Porém, muitas das vezes nossos planos eles ficam inacabados. Mas tudo aquilo que o Senhor ele promete, ele cumpre. E quando ele chama e quando ele escolhe, ele se responsabiliza em terminar a obra do qual ele começou quando ele te chamou. Então, se o Senhor ele te chamou, se o Senhor ele te escolheu, a obra que ele começou na sua vida, ele não vai deixar incompleta, até mesmo porque, para que o nome do Pai não seja envergonhado, ele não deixaria o nome do Pai envergonhado, mas é para que o nome do Pai seja glorificado. Então, alguns meses atrás, eu trabalhando, eu cheguei a sentir dores muito fortes no meu estômago. E eu passei muito mal mesmo. Mas, assim, senti uma dorzinha ou outra, passava, mas de madrugada me atacou uma dor muito forte, mas muito forte mesmo. E eu passei muito mal e não cheguei aí no hospital na madrugada. E eu fui no dia seguinte, porque tinha passado. E no dia seguinte eu fui no hospital logo cedinho, eu já fui pro hospital. Enfim, fiquei alguns dias aí, né, afastada do serviço. Fiquei de repouso, que eu tinha que ficar, tomando alguns remédios, fiquei tomando soro em casa mesmo, né, pra me hidratar, porque eu tinha ficado muito desidratada. E passou. E eu continuei trabalhando, continuei levando a minha vida normalmente. Só que dia 21 de setembro, nós estamos em novembro, estou gravando esse vídeo aqui em novembro. Hoje é dia 8 de novembro de 2023, eu estou gravando esse vídeo. Quando foi dia 21 de setembro de 2023, esse ano aqui mesmo, há um mês e pouquinho atrás, eu estava trabalhando, eu só tinha tomado café da manhã, não tinha almoçado nem nada, e esse dia eu estava de home office, e eu só tomei café, eu não comi mais nada, só apenas tomei café. E deu meio-dia, por volta de umas meio-dia, eu comecei a sentir dores intensas no meu estômago. Só que ela ia e voltava, e voltava, e voltava. E aí eu pedi pra minha mãe pra ela me dar alguma água gelada, alguma coisa pra mim poder tomar, que eu não lembro agora, mas acho que foi alguma coisa assim. E aí minha mãe pegou e me deu. Não melhorei. E não comi absolutamente nada, mas nada, nada, nada. Eu não conseguia comer nada. Eu me sentia muito fraca também. E aí eu saí do trabalho, né, que tava trabalhando no home office, terminei aí meu horário de trabalho, a minha carga horária. E eu falei, mãe, eu só vou tomar um banho e eu vou deitar, porque eu não tô aguentando de dor. Eu falei, eu não vou nem almoçar, porque eu tô com muita dor. E aí eu deitei, fiquei deitada. E aí eu falei pra minha mãe, eu fui tomar mais um pouco de água gelada. E aí eu deitei e tomei um remédio, eu falei, não sei o que possa ser. Eu falei, vou tomar alguma coisa pro estômago. Eu sei que eu passei muito mal. Deu coisa de meia hora que eu tomei esse remédio. E eu passei muito mal, mas muito mal mesmo, vocês não têm ideia. Muito mal.
Eu fiquei desidratada, mas assim, muito ao extremo. Na mesma hora que eu acabei, né, vomitando e enfim, tendo diarreia no mesmo instante. E eu passei muito mal, muito mal. Eu falei, mãe, me leva pro médico, eu não tô aguentando. E aí meu pai chegou, eles me levaram pro hospital. Nesse hospital não tinha médico, só tava atendendo apenas os enfermeiros. Só era só extremo em casos, na verdade, graves, que um médico apenas estava atendendo. Eu falei, gente, mas é grave, que eu realmente tinha chegado ao meu limite, eu não estava aguentando. E aí nós fomos para um outro hospital, que fica em São Caetano do Sul. Eu fui para esse hospital e quando nós chegamos lá, eu não aguentava mais ficar em pé. Eu já tinha perdido todas as minhas forças, eu não tinha mais cor. Eu estava pálida, eu estava desfalecendo. Porém, nesse trajeto para o hospital, estava um trânsito, estava tudo fechado, estava tudo parado. E eu tava com muita dor e minhas mãos começaram a entortar inteirinha, meus braços começaram a entortar, o meu rosto queimava, meu rosto pegava fogo. E eu não sabia, pra mim eu tava tendo um derrame, alguma coisa assim. Eu só pedia pro Senhor me ajudar, pro Senhor me ajudar, pro Senhor me livrar, e eu não tinha forças pra nada, eu estava desfalecendo. Chegou no hospital, eu não tinha cor, eu não sei nem como eu tava ali. E já me colocaram numa cadeira de roda, meu pai já foi dando entrada na ficha, e eles colocaram como urgência, né, como grave, né? Vocês viram até no videozinho aqui no começo, que eles fizeram um círculo como em estado grave. Eu sou alérgica a bezetacil, eles colocaram lá. E aí o médico não chamava, na verdade eu só tava na recepção, até mesmo para poder entrar depois, né? Para poder estar passando com o médico. E aí foi Deus que preparou tudo, foi Deus que preparou absolutamente tudo. Uma mulher do SAMU, que tinha acabado de chegar, tinha trazido aí, né, um paciente. Ela viu o meu estado, que eu não estava bem. Ela entrou pra dentro, brigou com o médico. Esse médico não era um médico desse hospital. Esse médico era um médico que apenas estava cobrindo um plantão para um amigo dele, que esse médico, ele trabalha no hospital do Heliópolis. E é um médico muito bom, que graças a Deus também aí o Senhor preparou. E ficou super preocupado aí, né, com o meu estado, da forma como eu estava. E essa mulher do SAMU, ela brigou, né, falando, ó, tem uma menina que tá passando mal, mas ela tá desfalecendo, né, nós vamos perder ela. E aí ela pegou e já saiu, ela já veio, já me colocou numa maca, já foi fazendo em mim o eletro, pra ver como é que tá meus batimentos, pra ver até então o que era. Eu acabei de sair do eletro, eu passei mal de novo. Eu vomitei de novo, eu não tava bem. Eu já não tinha mais força, não comi nada, então não tinha o que sair, né? Mas eu tava muito mal mesmo. Aí o médico me chamou. Nisso que o médico me chamou, ele viu que eu não estava bem, ele falou, ó, já vou mandar você agora, você vai, vou passar uma medicação na veia, você vai tomar soro na veia, vou pedir uma bateria de exame pra você e você vai fazer, tudo bem? Eu fui e fiz. Eu não conseguia fazer, tava aqui sentada, mas eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia dobrar, porque ainda me doía tudo. E aí eu fiquei parada de frente para a sala dele, que tava atendendo, né, outros pacientes, e aí ele me chamou. Ele falou, você melhorou, Laís? Eu falei, não, ainda tô com dor ainda. Ele falou, então eu vou te passar mais uma medicação, você vai lá e você toma, tudo bem? Tudo bem. Fui e tomei a medicação, na veia também, tá tudo sendo pela veia, né? E aí a minha cor foi voltando, eu não tinha cor, eu tinha perdido a cor, eu não sei como é que eu tava ali pela graça, misericórdia mesmo, e a bondade, a fidelidade de Deus que me sustentou. E aí eu já fiquei melhor, já conseguia conversar, já ria, brincava, enfim. E aí fiz todas as baterias de exames, aí meus exames eu cheguei, dei entrada no hospital, era umas 7 e pouquinho, era 11 horas da noite, e os exames ficaram prontos. Ele falou, olha, não deu nada, mas tá faltando um exame. Você pode aguardar? Eu falei, não, tudo bem, posso. Aí saiu, ele me chamou, ele falou assim, olha, deu algo estranho, deu uma elevação, alguma coisa estranha. Ele falou assim, pode ser água no baço,
Aonde que te dói? Eu comecei a falar pra ele que era só aqui. Ele falou, isso aí pode ser uma apendicite. Ele falou, então aí seria caso de cirurgia. É que nós não fazemos. Teria que estar procurando um outro hospital e a gente pode encaminhar. Só que vamos fazer então uma tomografia pra gente poder ver, né? Só que pra sair com o laudo é só 4 horas da manhã, 4 e pouco da manhã. Falei, tudo bem, né? Eu fiquei meio assustada, né? E aí ele perguntou pra mim, ele falou, quando na verdade eu tinha chegado já, ele falou assim, você passa muito nervoso no seu trabalho? Aí eu falei assim, sim, passo, demais. Aí ele falou assim, você já teve depressão, ansiedade? Eu falei assim, já tive tudo isso. Aí ele falou assim, isso são sintomas de quem já teve crise de ansiedade e depressão. Ele falou, isso deve ser controlado. Ele falou, mas eu vou te afastar uns dias do seu trabalho, tá? Eu falei, graças a Deus, né? Enfim, eu fiz a tomografia. Voltamos, 4h30, voltei pra casa. Depois da meia-noite, voltei pra casa. E voltamos pra lá, era 3h30 da manhã, nós estávamos no hospital de novo. E aí o médico falou novamente que tinha dado aí a água no baço, mas aí já tinha trocado o plantão. E aí esse doutor Nico, ele não estava mais lá, já era uma outra doutora. E aí ela falou que tinha dado realmente água no baço, mas eu tinha que fazer um acompanhamento pra poder ver o que era, porque não era nada grave, mas havia algo. Aí eu falei, gente, nunca ouvi isso, né? Ela mesma até achou estranho. Eu falei, eu não aceito nada disso que os médicos estão falando, eu não aceito, eu repreendo isso na minha vida em nome de Jesus. Enfim, passou, consegui passar, né, no médico, na médica. E aí eu pedi pra ela, falei assim, doutora, pelo amor de Deus. Falei, me afasta do serviço por alguns dias, porque eu não aguento mais. Eu falei assim, eu tô no meu limite. E aí ela falou assim pra mim, eu falei assim, pra mim, passa num psicólogo, num psiquiatra. Eu falei, alguma coisa que eu preciso. Aí ela falou assim pra mim, Laís, o que você precisa? Ela falou assim, eu vou ser bem franca aqui com você, tá? O que você precisa não é de um psicólogo e não é de um psiquiatra. Você está ótimo e você está bem. O que você precisa é tomar uma decisão. Não adianta você ficar em lugares que te ferem. Não adianta você continuar e permanecer em lugares que te ferem. Então é você que vai precisar decidir. Você vai precisar tomar uma decisão na sua vida. Você quer viver coisas novas, você precisa tomar uma decisão e sair de lugares que te ferem. Então ela falou assim, eu não vou te dar até então uma opção, mas a única coisa que eu vou te falar é que ou é sua saúde ou é seu trabalho. Os dois não dá mais. E aí eu fiquei assim, né? Eu falei, meu Deus, eu falei assim, eu já estava, né, orando pro Senhor para que o Senhor me mandasse embora, enfim, alguma coisa, né, acontecesse. E ela me passou, né, mais alguns exames para mim fazer, eu estou fazendo, né, esses exames, fiz um, tem alguns outros para mim fazer, ainda não fazer porque ainda não tem a data, né, para mim poder ainda estar fazendo os outros demais. Mas eu vi a fidelidade e a mão de Deus me guardando em todo esse processo, né? Laís, você continuou trabalhando? Não continuei trabalhando. E eu tinha ido na minha dermatologista e ela falou assim pra mim, ela falou assim, Lá, presta atenção, em todas as vezes que você estava orando e pedindo pro Senhor, entenda que a oração de Deus, todas as vezes que o Senhor vai responder nossas orações, nem sempre elas vão vir da forma que nós esperamos. Mas em todas elas, o Senhor, Ele sempre nos responde. Ela falou assim, se não tivesse dado tudo isso em você, você estaria permanecendo ainda no trabalho? Eu falei, sim, com certeza. Eu estaria permanecendo no trabalho ainda. Aí ela falou assim, então, muitas das vezes a gente ora e a oração ela é contida de você orar e você tomar uma ação, você tomar uma atitude. E você não estava tomando uma atitude. Você orava e continuava, você permanecia. Tem coisas que Deus nos livra e tem coisa que Deus permite que a gente se livre. Ela falou, mas todas as orações que nós fazemos, todas elas são respondidas. Nenhuma oração o Senhor nos deixa sem resposta. Óbvio que o Senhor jamais vai nos deixar enganado. Ou é vontade ou é permissividade de Deus que as coisas aconteçam. Para a gente se alinhar ao propósito dele. E depois que eu recebi Deus falou algo comigo de uma profecia, Deus entregou uma palavra para mim
Tudo mudou, não vou dizer 360 porque volta, né? É como se você vivesse um ciclo e eu não estou vivendo um ciclo. Eu, na verdade, estou encerrando ciclos e estou a cada dia mais próximo, mais perto daquilo que Deus tem para minha vida. Da promessa dele que eu sei que vai se cumprir e vai se realizar, vai se concretizar. E depois disso, várias coisas foram acontecendo, várias mudanças foram acontecendo. Várias mudanças mesmo, assim, radicais foram acontecendo. Que ao passar aí, assim que o Senhor vai me permitindo, eu vou compartilhando com vocês para edificar a fé de vocês. Porque o que mais nós ouvimos, me perdoe, o que mais nós ouvimos hoje é que Deus vai te dar a chave da vitória, que Deus vai te dar, que Deus vai te abençoar. Sim, Deus vai te dar tudo isso. Mas só não contam, né, que a flor, para ela exalar o bom perfume, a flor ela tem que ter espinhos. E é isso, nós queremos viver promessas, nós queremos viver o melhor de Deus, nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem lutas. E não existe como nós vivemos as promessas sem os processos. É os processos que vai nos levar até a promessa. Então sim, eu passei por tudo isso, graças a Deus eu tô bem, né? Como eu falei, não estou trabalhando e depois vai ficar aí, sei lá, para uma parte 2, não sei. Eu vou vir aqui compartilhar aqui com vocês, mas eu precisava compartilhar. Eu sei que muitas pessoas ficaram aí me perguntando, eu dei uma sumida mesmo, né? Já tinha algumas gravações que já estavam aqui. Desculpa, gente. Já tinha algumas gravações que estavam aqui, mas eu quero que vocês entendam que mesmo vocês estando na cova dos leões, o Senhor, Ele te livra. O Senhor é aquele quarto homem que caminha com você na fornalha. Se passares pelas águas, as águas não vão te submergir. Você não vai se afogar nas águas. Se passares pelo fogo, o fogo não te queimará. As chamas não arderá em ti. Então, sim, eu passei pelas mais profundas águas, passei pelo fogo, mas eu estou aqui. Não por mérito, porque eu não tenho nada, mas sim pela graça, misericórdia, a bondade, a fidelidade de Deus que me livrou da morte. Porque meus pais que viram o estado que eu fiquei, assim, eu não tinha... Eu tava totalmente desfalecida, eu só estava ali corpo, só. Realmente eu não estava bem. E toda vez que eu ia trabalhar, eu sentia muitas crises, né? De ansiedade, me dava desespero para eu poder sair do trabalho. Então o Senhor, Ele sim, Ele responde às nossas orações, mas nem sempre as nossas orações elas vão ser respondidas como nós queremos e como nós desejamos. Nem sempre a oração do Senhor vai falar, espere, ou pare, ou sim, ou não. Muitas das vezes o Senhor ele vai pressionar, vai criar uma situação para que você possa tomar uma atitude, você possa sair. Assim como Deus usou essa métrica para falar de ambientes que estão te ferindo, de ciclos, de rodinhas, de talvez ambientes, de amizades, até mesmo de relacionamento que estão te ferindo e estão te afligindo a sua alma. E uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração é que a bênção de Deus não traz paz. A bênção de Deus, ela enriquece, não traz dores. Então, a bênção de Deus, ela traz paz, ela não traz dores. Se está te trazendo dores, é porque o Senhor não está mais ali naquele local, ou o Senhor não está nesse relacionamento, ou o Senhor não está em tal situação. E isso foi ficando muito claro dentro de mim, eu fui tendo muita paz e muita certeza que era Deus que estava me impulsionando a tudo isso, para que eu pudesse viver outras coisas que o Senhor tem para minha vida. E como eu sempre falei aqui, eu sempre falei e continuo dizendo, Deus é Deus de porta aberta e de porta fechada. Ele continua sendo Deus que supre com emprego ou sem emprego. Eu não sei se talvez você esteja desempregado, mas eu sei que Ele é aquele que supre todas as coisas. Ele é aquele que supre nos mínimos detalhes, Ele não deixa faltar absolutamente nada. Absolutamente nada. Você tem um pai, e um pai ele se preocupa com o filho. Se até mesmo os lírios do campo, o Senhor ele se preocupa, quem dirá com os filhos dele? Quem dirá com os filhos dele? Então eu não sei pelas situações do qual você está passando, por coisas que você teve que deixar, por coisas que você teve que renunciar. Porque evangelho é renúncia. Eu até falo, a gente não dá para ter tudo. Não se dá para ter tudo, mas quando a gente renuncia por amor a Cristo, a gente vê que nós não perdemos nada, mas nós ganhamos tudo. Então, sim, o Senhor preparou para mim esse tempo de descanso,
que o Senhor mesmo me confirmou: Laís, eu estou te preparando esse tempo de descanso para você. É um tempo de descanso, é um tempo de renovo, então aproveite esse tempo. Porque eu sei que aquilo que o Senhor me prometeu está muito próximo, está muito perto de acontecer e de se realizar. Sobre a palavra que Ele declarou sobre a minha vida. Então eu sei e venho aqui dizer para animar o seu coração que a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. O Senhor me livrou da morte, o Senhor me deu um grande livramento mesmo. Até deixei aqui, né, um mini videozinho aqui, como eu estava. Eu não tinha cor, não tinha. Eu fiquei assim, irreconhecível, eu fiquei. E graças a Deus eu estou aqui para poder contar e para poder testemunhar. E gerar um testemunho dói. Ele nos fere, mas graças a Deus que a promessa, ela nos cura. O processo nos fere, mas a realização da promessa, ela nos cura. Então eu quero dizer para você que talvez você esteja passando por várias coisas. Eu quero pedir para você que você não desanime, chore. A gente pode chorar, e nós somos humanos. Mas não desista daquilo que Deus declarou sobre a sua vida e ao seu respeito. E creia nisso, nessa palavra, que aquele que te chamou, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te livra. Ainda que você tiver que passar, você pode até passar, mas Ele te livra nesse processo. Eu quero declarar sobre a sua vida que Ele começou a boa obra, aquele que te chamou, aquele que te escolheu. Ele é fiel para completar tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele não vai te deixar e não vai te deixar enganado, enganada. Ele não vai te deixar assim, sem direção. O Senhor, Ele te dá direção em todas as coisas. E caminhar por fé é você caminhar sem saber para onde ir. Assim como quando Deus chamou Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão apenas ouviu e Abraão apenas seguiu. E caminhar por fé é isso, é o Senhor falar, a gente sair, a gente tomar uma atitude, tomar uma posição e ir e seguir a voz, a rema que está falando com você. Nós precisamos seguir aquilo que Deus está falando e não seguir a voz de homens. Nós precisamos seguir a voz daquele que nos chamou. Que aquele que nos chamou, ele se responsabilize e ele cuida dos mínimos detalhes. Ele cuida totalmente dos mínimos detalhes. Ele é o Deus que não vai te desamparar e não vai te deixar sozinho. Fui moço e fui velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um justo ficar desamparado. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, assim como o Senhor não deixará desamparado, você também não ficará desamparado e desamparada. Você precisa crer e acreditar que aquele que te chamou, aquele que tem pedido coisas para você renunciar, pedido para que você faça a vontade dele, a Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que o sacrificar. Se eu tivesse sacrificado, eu nem sei como eu estaria agora nesse momento. Mas eu decidi obedecer sem ver, obedecer sem ter absolutamente nada. Eu simplesmente obedeci e eu saí, eu estou andando por fé. Por fé naquele que vai me prover o hoje, meu amanhã, o meu futuro, ele já proveu todas as coisas. O plano para mim ainda eu não consigo ver, mas eu ouvi uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu carrego uma palavra sobre a minha vida, Filipenses 1:6. O plano para o Senhor está tudo aberto. Ele sabe aonde eu vou chegar e Ele sabe as coisas que precisa tirar da minha vida para que eu possa viver a promessa. E é isso. Quando nós não entendemos, o Senhor, Ele nos força para que a gente arranque coisas nas nossas vidas. Quando nós não arrancamos, Ele mesmo nos arranca. E uma das coisas que eu sempre ouvi, isso marcou a minha vida e a minha trajetória, foi em 2019. Me perdoe, em 2019, eu estava numa conferência. E ali houve uma ministração do qual o bispo T.D. Jakes, ele falava exatamente assim. Toda vez, Deus, ele é a representação de uma águia, a mãe águia. E toda vez que a águia ela quer expulsar o seu filhote de algum lugar para que ele dê voos mais altos, a mãe águia ela vai colocar espinhos no ninho. E quando o seu filhote, ele se assentar, ele vai se espetar, ele vai se machucar, em outras palavras, e ele vai voar para dar voos mais altos. É a mãe águia ensinando o seu filhote a voar e a não depender
dos outros irmãos, a não depender de um ambiente, mas ela está ensinando o seu filho a dar voos mais altos para ele não ficar acomodado no lugar que ele está. Então, sim, eu fiquei nesse trabalho 8 anos e 9 meses, uma vida inteira, assim. E você se vê sem falar, meu Deus, e agora, né? O que vai ser? Mas eu não preciso me preocupar, então eu estou muito em paz na certeza que aquele que me chamou, ele se responsabiliza por tudo. Óbvio que eu preciso fazer a minha parte, mas eu sei que algo está prestes, está muito perto de acontecer daquilo que o Senhor me prometeu. E eu sei que o Senhor me guiará em todas as coisas. Ele nunca me deixou enganada. E não ficarei desenganada. Mas eu estou seguindo a direção daquele que me chamou. E foi isso que o bispo T.D. Jakes, ele falava assim, Deus é assim. Quando Jesus, ele jamais vai nos deixar acomodados em um lugar. Quando nós estamos, se a gente não percebe, o Senhor mesmo, ele coloca espinhos, ele levanta coisas, situações para nos ferir, para que a gente possa tomar uma atitude e sair em voz da direção dele para podermos dar voos mais altos. Então, eu não sei, como eu falei aqui, eu não sei quais são as situações que estão te ferindo. Você sabia que uma das coisas que eu mais aprendi com o Senhor, caminhando com o Espírito Santo, é que lugares que o Senhor não quer que eu esteja, o Senhor, ele sempre vai me ferir. Ele vai me ferir e ele vai muitas das vezes usar pessoas, situações. E realmente tem lugares que te ferem, tem lugares que te machucam, para que você possa ir para um próximo nível, fechar um ciclo, ir para um próximo nível, viver aquilo que Deus tem. E assim eu tenho vivido a minha caminhada de fé com o Senhor. Não tem sido fácil, mas eu tenho vivido o extraordinário dentro do meu ordinário. E eu sei que vou viver ainda coisas muito maiores daquilo que Deus me prometeu. Então, como eu falei, eu estou em paz, segura naquele que me chamou, segura naquele que pode fazer todas as coisas por mim, porque ninguém pode fazer, mas Ele pode fazer tudo por mim. E é isso que eu quero que você entenda. Ninguém pode fazer nada por você. Ninguém. Talvez muitas pessoas te prometeram muitas coisas, mas o Senhor é o único que pode fazer por você. Então, assim como o Senhor me livrou da morte, literalmente, a fidelidade e a bondade de Deus cuidou de mim todo o processo, mas também a fidelidade e a bondade de Deus me livrou da morte, o Senhor tem livramento para a sua vida hoje, em nome de Jesus. O Senhor tem livramento, o Senhor tem restauração, o Senhor tem restituição na sua alma, na sua vida, na sua trajetória. Apenas siga a voz dele. E não reclame dos espinhos que Deus colocou em lugares, em relacionamentos, em situações que Deus está forçando você a sair de lugares. Porque quando a gente não entende o Senhor, coloca espinhos para nos forçar para a gente poder entender. E eu precisei orando e pedindo para que o Senhor me desse, uma direção, o Senhor falasse comigo, o Senhor usou essa médica para poder falar comigo. E ali eu entendi, ali eu descansei, ali eu fiquei tão em paz. E ali mesmo eu tomei a minha atitude de fé e saber que aquele que me fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E tudo aquilo que ele me prometeu, a seu tempo, a sua hora, vai se cumprir, vai se realizar. Então eu caminho nessa verdade, eu caminho sobre esta palavra, sabendo que eu estou de pé e eu sei que a minha vida é um milagre por causa do Senhor. Eu sou uma totalmente improvável que ele resolveu chamar e ele resolveu escolher para viver as suas promessas. Então eu glorifico e exalto o nome do Senhor por até que ele ter me sustentado, até que ele ter me amparado, me guiado e continua me guiando, continua me dando livramentos, continua me guardando, continua me protegendo. Então é sobre essa verdade que eu caminho, sabendo que eu tenho um pai, sabendo que eu tenho um pastor que me leva a passos verdejantes, me leva às águas tranquilas para poder me dar descanso, um tempo de refrigério, um tempo de bálsamo, um tempo de descanso. E muitas das vezes, quando a gente não descansa, o Senhor mesmo, ele faz com que cria situações para que a gente possa descansar. E saber, como eu falei aqui, Deus, ele é Deus de porta aberta e porta fechada. Talvez você ache que o trabalho que você tem é mérito seu, mas não é mérito seu. Foi ele que abriu. E a hora que ele quiser,
Ele mesmo fecha. A Bíblia vai dizer: maldito o homem que compõe a força no seu próprio braço. Maldito o homem que confia em outro homem. Então, nós não devemos confiar naquilo que nós temos, porque tudo que nós temos é passageiro. Mas a palavra do Senhor, ela não é passageira. Aquilo que Deus nos dá é eterno, é para durar. Mas existem ciclos, existem estações para que a gente possa viver aquilo que Deus tem. Então, não adianta você estar vivendo a estação do verão querendo viver dentro do inverno, não dá. Você precisa fechar o ciclo do inverno para você poder viver a estação do verão. Porque senão você não consegue viver o dia de hoje. E a Bíblia vai dizer: basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã pertence a Deus, o meu futuro pertence a Deus, está nas mãos dele. Ele sabe aonde eu vou chegar, ele sabe aonde você vai chegar. Então não cabe a mim. E eu falei: eu não quero me permitir a ficar preocupada, ansiosa, nada, absolutamente nada. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero isso. Então eu decidi e eu estou me permitindo descansar em Deus. Descansar no tempo chamado hoje. Aproveitar o hoje, aproveitar aquilo que o Senhor tem para minha vida. Descansar sobre aquilo que Ele falou que tinha preparado um descanso para mim. Eu estou me permitindo viver a cada dia isso em Deus. E eu sei que todas as coisas Ele está preparando e Ele já preparou. Na verdade, tudo já está preparado. Ele somente está me preparando para receber aquilo que Ele tem. E quem lembra, que já me acompanha desde o início, sabe que no meu primeiro vídeo aqui do meu canal, que eu contei meu testemunho, eu falei: eu não sei pelas quais coisas eu vou ter que passar. Mas se é para o nome do Senhor ser glorificado, eu estou aqui. Mas não é fácil, gente. É difícil. Mas eu estou aqui e graças a Deus, a graça do Senhor, ela tem me sustentado. Tem me moldado a cada dia para me deixar a cada dia mais e mais parecida com Ele. Ele está me aperfeiçoando para que a cada dia eu possa exalar o bom perfume de Cristo. E sim, a rosa ela só tem o seu valor. A rosa ela só tem o seu brilho, o seu perfume. A rosa ela é tão desejada não por causa da beleza dela em si, mas sim por causa dos espinhos. O que faz uma rosa ser linda e ser bela e exalar o bom perfume é devido aos espinhos. É devido aos espinhos. É devido aos espinhos. Então, agradeça ao Senhor pelo seu momento. O seu momento ele é passageiro, mas seja grato por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu sou grata pelo grande livramento que o Senhor me deu. Grata por até que Ele está me sustentando, Ele está me amparando, Ele está me protegendo e Ele está me guardando. E foi por isso que eu passei um tempinho aqui afastada. Eu precisava disso. Mas eu louvo a Deus. Como eu falei, esse canal não é meu, esse canal aqui é do Senhor. Então, a hora que Ele falar para, a gente para. Quando Ele falar prossiga, a gente prossegue. E assim a gente vai caminhando. Não é sobre ter muita palavra, né? Vários vídeos aqui, não é sobre isso. Mas é sobre uma vida com o Espírito Santo. É sobre uma vida com Deus. Então, eu jamais eu vim aqui para compartilhar algo que não seja aquilo do qual eu não esteja vivendo no Senhor. Naquilo que eu não esteja vivendo em Cristo. Porque senão vira totalmente hipocrisia, uma religiosidade do qual eu jamais quero viver isso na minha vida. E eu peço sempre para que o Senhor me conserve nele, em humildade, em integridade, em caráter, em verdade, em temor nele. Então, eu glorifico a Deus por saber que aquele começou a boa obra. Eu não sou isenta e nós não seremos isentas de passar por absolutamente nada, né? Mas aquilo que nós tivemos que passar, nós vamos passar. Mas o quarto homem que estava com aqueles 3 na fornalha é o mesmo que está conosco nas provações, nas bonanças, nos vales e sobre as vitórias, sobre os calabouços e sobre os palácios. Ele é o mesmo Deus que anda conosco. Então é essa certeza que você precisa ter. O Senhor, Ele está contigo em todos os momentos. Ele não te desampara. Eu sei que as situações e os cenários, muitas das vezes, grita ao nosso redor que nós estamos sozinhos, que nós fomos abandonados. Mas em nenhum momento. Eu não fui abandonado e você não foi abandonado e você não está abandonado. Existe um Deus que está caminhando contigo. Existe um Deus que segura nas tuas mãos e diz: não temas, filho, pois eu estou contigo. Eu te ajudo e eu te fortaleço. Então não desanime. Eu tive muitos motivos para poder desanimar. Chorei muito, mas Ele me sustentou em tudo.
assim como Ele tem me sustentado em todas as coisas. E mediante a tudo que foi falado, eu fico e prefiro ficar com a palavra do Senhor, porque é ela que sabe do meu amanhã, foi ela que me chamou, foi ela que me sustenta, ela que me guarda, ela que me protege e ela que tem me sustentado até hoje em pé para viver as promessas daquilo que o Senhor tem na minha vida para que o nome do Pai seja glorificado. E é isso, pessoal. Graças a Deus, sim, Deus me livrou da morte. E eu estou aqui para testemunhar, não para fazer barganha nem nada, não para se aparecer, porque eu não sou disso, mas sim para poder edificar a fé de vocês, sabendo que Deus ele está em todos os momentos. Em todos os momentos da sua vida, Ele está. E Ele cuida e Ele zela pela sua vida. Se tem uma coisa que Deus, Ele zela é em preservar a sua vida, para que o propósito dele se cumpra, para que todos possam ver que Deus realmente existe um Deus em Israel, que sim, existe um Deus a zelar e aguardar pelos seus escolhidos, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Então, o evangelho não é evangelho só de mar de rosa, só de flores. No evangelho existem muitos espinhos, mas também existe beleza em meio ao caos. Amém? E é isso, pessoal. Como eu falei, se quiser, deixa aqui seu pedido de oração. Compartilhe essa mensagem para poder aí abençoar outras vidas. E se assim o Senhor me permitir, estarei aqui, juntinho aqui com vocês, próxima semana. E fiquem firmes, permaneçam firmes, constantes na oração, não deixem de orar, que o desânimo não possa fazer parte da sua vida. Eu sei que às vezes ele passa, mas que você possa permanecer firme mediante as lutas, porque breve o Senhor voltará e Jesus ele está voltando, Jesus está às portas. É uma verdade, né? As notícias elas podem falar muitas coisas, a Bíblia ela é mais atualizada do que os jornais, mas nós precisamos manter os nossos olhos focados em Cristo. A despeito de tudo aquilo que nós vemos, nossos olhos eles precisam estar em Cristo, naquele que nos fortalece, naquele que nos sustenta. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e tenham aí uma ótima semana abençoada. Deus te abençoe.